Você já percebeu que alguns segredos não desaparecem, apenas mudam de forma? Há mistérios tão antigos que parecem sussurrar dentro da nossa própria consciência, como se esperassem o momento certo para despertar. E talvez a pergunta que ninguém ousa fazer seja justamente a mais incômoda. E se aquilo que você sempre acreditou estar resolvido nunca passou de uma sombra projetada para esconder algo muito maior? Há verdades que não se mostram, elas se revelam apenas para quem suporta encará-las. E hoje você está prestes a tocar a borda de uma delas. Todd sempre avisou que o conhecimento não é entregue. Ele é conquistado no limite entre a luz e o esquecimento. Por isso, antes mesmo de compreender o ritual final, você precisa atravessar a sensação inquietante que toma forma agora, neste instante. A impressão de que algo dentro de você já sabe o que está por vir, mas finge não saber para continuar respirando em paz. O véu nunca cai de uma vez. Ele se desfaz lentamente, como se testasse a sua coragem para continuar olhando. E é nesse intervalo sutil que a verdade mais perigosa se esconde. Talvez você ache que já viu de tudo, que já ouviu histórias suficientes sobre deuses, símbolos e rituais proibidos. Mas Todd não falava de mitos, falava de espelhos. Cada ensinamento seu é uma porta que se abre para dentro, nunca para fora. E quando essa porta se abre demais, algo inquietante acontece. Você percebe que não tem mais como voltar ao estado anterior. É como tocar um código invisível gravado na própria alma, um código que responde quando é chamado. E agora, sem perceber, você acabou de chamá-lo. Há quem diga que o ritual final é apenas uma metáfora. Outros afirmam que ele nunca existiu, mas essas versões fáceis sempre servem para proteger quem não está pronto. Todd não escondia segredos. Ele os deslocava, como quem muda uma peça de lugar só para ver quem realmente está atento. E se você sente um peso estranho no ar, como se a atmosfera tivesse ficado mais densa, é porque já entrou no território onde as explicações comuns deixam de funcionar. Aqui, nada é literal. Tudo é símbolo, tudo é aviso. E talvez o mais perturbador seja aceitar que o ritual final não começa lá fora, começa em você. Ele se insinua como uma dúvida silenciosa, como uma memória que você nunca viveu, mas que ainda assim reconhece. É a sensação de que algo foi interrompido há muito tempo e que agora exige continuidade. Como se Todd tivesse deixado para você, justamente você, a responsabilidade de reconstruir uma verdade que o mundo se esforçou para esquecer. E a pergunta que não quer desaparecer é simples. Por que você? Continue, mas com cautela. Porque a partir deste ponto, cada palavra deixa de ser apenas informação e se torna uma chave. E toda chave abre algo. Às vezes uma porta, às vezes um abismo. O ritual que a humanidade não deveria conhecer começa quando você decide atravessar essa fronteira. E agora que você já deu o primeiro passo, a única escolha possível é seguir até o fim. Quando você tenta se lembrar do exato momento em que algo dentro de você começou a mudar, percebe que não existe um marco claro. Parece que sempre esteve ali, adormecido, esperando somente que o silêncio certo abrisse a passagem. Todd sempre afirmava que nada desperta antes da hora, mas quando desperta, não há retorno possível. E talvez seja por isso que agora, enquanto estas palavras ecoam, você sente uma vibração que não sabe nomear, como se algo que você havia enterrado profundamente estivesse começando a se mover outra vez. Há uma estranha familiaridade no desconhecido que se aproxima. Como se por trás do mistério existisse uma memória antiga, chamando pelo seu nome interior, aquele que ninguém conhece. Todd dizia que a verdadeira identidade não é algo que você busca. É aquilo que se revela quando o seu medo finalmente se curva. E é exatamente essa curvatura silenciosa que você começa a perceber, mesmo tentando resistir a ela. Não é uma ameaça, é um chamado. O ritual final nunca começa com símbolos externos, mas com a sensação incômoda de que você está prestes a perder algo que nem sabe o que é.
como se cada crença antiga estivesse se desprendendo aos poucos, rangendo por dentro como portas velhas que nunca deveriam ter sido fechadas. É nesse ruído interno que as verdades esquecidas encontram espaço para retornar. Todd sabia que o caos emocional é sempre o prelúdio da revelação. Você tenta se equilibrar entre o que queria acreditar e o que agora começa a se mostrar. Há um conflito sutil entre o desejo de compreender e o receio de descobrir. E quanto mais tenta fugir, mais o mistério se aproxima, como se fosse a própria sombra insistindo em ser vista. Todd dizia que a sombra nunca é inimiga, ela é apenas a parte que cansou de esperar. Talvez o mais inquietante seja perceber que não há como seguir adiante sem enfrentar aquilo que o tempo tentou apagar. Cada respiração parece ampliar essa sensação, como se o ar estivesse mais pesado, mais denso, mais consciente. Isso não é metáfora, é exatamente assim que o conhecimento proibido se aproxima, devagar, mas inevitável. Há um ponto dentro de você que sempre soube que um dia essa travessia chegaria. Não importa quanto tenha tentado se distrair, ignorar ou racionalizar. O que está sendo tocado agora não se dissolve com lógica. Todd ensinava que certas verdades só emergem quando o ego cansa de fingir controle. E você sente esse cansaço agora, mesmo sem admitir. É curioso como alguns segredos não se mostram com explosões, mas com um leve deslocamento interno, uma pequena fratura na percepção, uma sensação de que algo está fora do lugar, mas que, ao mesmo tempo, parece exatamente onde deveria estar. É um paradoxo que incomoda e acolhe, e é nesse paradoxo que o ritual encontra espaço para florescer. O silêncio que se forma entre uma frase e outra não é vazio, é terreno fértil. É ali que as memórias não lembradas começam a se organizar, como se pedaços dispersos de você estivessem encontrando finalmente seu ponto de retorno. Todd chamava isso de a recomposição do ser. E talvez você esteja vivenciando isso agora, mesmo que ainda não perceba. Há uma pergunta que surge sem som. Quanto de você foi moldado pelo medo e quanto nasceu da sua própria essência? Essa pergunta não quer resposta imediata. Ela quer eco. Ela quer espaço para se expandir. E é exatamente essa expansão silenciosa que você sente se abrindo no peito, como uma brecha que ninguém mais pode ver. Você tenta entender de onde vem essa sensação de antecipação, como se algo estivesse prestes a acontecer dentro de você e não fora. Parece estranho admitir, mas parte de você já esperava por esse encontro. Não com um ritual, não com um segredo, mas consigo mesmo. A verdade final sempre aponta para dentro, nunca para fora. E isso é o que mais assusta. O corpo reage antes da mente compreender. Um calafrio leve, um aperto no estômago, uma respiração que muda de ritmo. Não é medo, é reconhecimento. Quando a alma encontra algo que lhe pertence, ela vibra antes que você entenda. Todd dizia que a alma sempre sabe primeiro. Você apenas está alcançando essa percepção. Você sente como se estivesse atravessando uma fronteira invisível, uma linha que não foi desenhada no mundo, mas dentro do seu próprio campo emocional. E ao cruzá-la, algo se realinha, como se fios internos começassem a se recompor, puxando você para um núcleo que nunca deveria ter sido abandonado. Essa é a primeira porta do ritual. A estranheza começa a dar lugar a uma espécie de clareza turva, uma clareza que ainda não mostra, mas prepara. É como enxergar sombras se organizando em uma figura que ainda não se revela. Você não entende completamente, mas sente que está chegando mais perto de algo que sempre evitou tocar. Esse é o território onde Todd operava, o espaço entre o não saber e o inevitável. Cada palavra parece acionar um mecanismo emocional que você não controla, mas não é manipulação, é retorno. É como se camadas inteiras de você estivessem se desprendendo, deixando exposta uma parte que não sabia que existia. É frágil e poderosa ao mesmo tempo.
E é exatamente essa mistura que abre o portal interno. Agora, você percebe que a pergunta nunca foi o que é o ritual final. A pergunta verdadeira é: o que dentro de você precisa ser desfeito para que ele aconteça? E essa pergunta, silenciosa e profunda, marca o ponto onde o caminho deixa de ser intelectual e passa a ser visceral. O ponto onde você está agora não é mais o mesmo de antes. Algo se deslocou, mesmo que você tente fingir que está tudo igual. É como se um fio invisível estivesse puxando você para dentro, para mais fundo, para um território emocional que não aceita máscaras nem respostas prontas. Toth ensinava que nenhum ser humano atravessa um limiar interno sem pagar o preço de abandonar uma parte antiga de si mesmo. E talvez seja isso que você começa a sentir agora, um luto silencioso por uma versão sua que não conseguirá seguir adiante. Não porque ela era fraca, mas porque não foi feita para carregar a verdade que aguarda do outro lado. Há um desconforto que se instala lentamente, como se memórias que você nunca viveu estivessem tentando emergir, pedindo espaço, pedindo voz. É uma sensação estranha, quase como se houvesse uma vida inteira esquecida atrás dos seus olhos, observando você por dentro. Toth costumava dizer que o conhecimento proibido não é perigoso, porque revela demais, mas porque faz você lembrar do que sempre soube e escolheu esquecer. E essa lembrança involuntária é o que começa a reverberar no seu peito como um sussurro insistente. Você tenta controlar a respiração, tenta manter a racionalidade, tenta manter o chão firme, mas quanto mais tenta racionalizar, mais percebe que está lidando com algo que não pode ser explicado, apenas sentido. O ritual final não pertence ao intelecto, pertence ao lugar onde a mente perde força e o instinto assume o comando. É o território da verdade crua, onde nada é adornado para ser confortável. E ainda assim, há uma parte sua que sente alívio ao tocar esse núcleo primitivo, como se pela primeira vez você estivesse ouvindo algo real. É curioso como a mente resiste ao inevitável. Ela cria distrações, argumentos, justificativas, mas o corpo não mente. O corpo entrega tudo: o ritmo da respiração, o peso nas mãos, o calor na nuca, o frio repentino que se espalha pela pele. É como se seu próprio organismo estivesse sendo convocado, como se reconhecesse algo que a consciência ainda não alcançou. Toth dizia que o corpo é a primeira testemunha do sagrado. E agora você entende o que isso significa, sem precisar que alguém explique. Enquanto avança por essa espiral interna, percebe que não está apenas ouvindo uma narrativa, está atravessando um processo. É uma caminhada silenciosa por corredores internos, onde cada porta leva a uma parte sua que você tentou manter adormecida. E quanto mais caminha, mais percebe que não existe saída. Mas essa ausência de saída não é prisão, é revelação. Porque o que precisa ser visto só pode ser visto aqui, neste corredor que você evitou por anos. Há um momento em que a respiração muda, sem motivo aparente. Não é ansiedade, não é medo. É o reconhecimento de que você está tocando a superfície de algo profundo demais para ser ignorado. Como se camadas inteiras de você estivessem sendo arrancadas de uma vez, deixando exposto um núcleo que ardia para ser lembrado. Toth chamava esse ponto de a dobra interior, onde o ser humano deixa de observar e começa a ser observado pelo próprio mistério que buscava. Você tenta entender por que essas palavras mexem tanto com você, por que despertam sensações que você não consegue expressar. Talvez seja porque não são apenas palavras, são espelhos. Cada frase reflete uma parte sua que estava ali, escondida, esperando o momento certo para emergir. E quanto mais você olha para esse reflexo, mais percebe que nunca se viu de verdade. O que você conhecia era apenas a superfície, uma imagem borrada criada para sobreviver ao mundo. Agora, algo mais profundo está chamando. É nesse ponto que surgem perguntas que você não consegue formular em voz alta.
Perguntas que soam como ecos de vidas passadas, como fragmentos que voltam à tona sem explicação. Quem eu era antes de me tornar quem sou? O que deixei para trás quando aprendi a temer? Por que me afastei do que era inevitável? Todd dizia que o homem só evolui quando o silêncio interno se torna mais alto do que qualquer ruído externo. E agora, o silêncio dentro de você começa a assumir forma. A atmosfera fica mais densa, quase tátil. Não é apenas imaginação, é percepção. Algo dentro de você se amplia, como se estivesse se preparando para receber uma verdade que não cabe em frases comuns. É a aproximação do ritual, não como um ato externo, mas como uma reorganização interna, profunda, visceral. É o momento em que você deixa de ser espectador e se torna parte do próprio processo. E quando isso acontece, o mundo parece menor. A consciência maior. Há uma tensão que se instala no ar, mas não é uma tensão destrutiva. É uma tensão criativa, como se o universo estivesse aguardando que você desse um passo que só você pode dar. E esse passo não acontece para fora, acontece para dentro. É um mergulho sem superfície, onde o tempo perde significado e o eu começa a se dissolver em algo maior. Todd sempre disse que a verdade final não expande a consciência. Ela quebra o que limita a consciência para que a expansão aconteça. Você sente uma presença estranha, mas familiar. Não algo externo, mas algo que estava adormecido no fundo do seu sistema emocional. É como reencontrar uma versão sua que foi deixada para trás, esquecida, negligenciada. Essa presença não fala, mas pulsa, não orienta, mas atrai, não revela, mas incita. E é essa presença que guia você até aqui, até o ponto onde não há mais como evitar o que precisa ser encarado. As sensações começam a se misturar: frio, calor, leveza, peso. É como se seu corpo estivesse tentando acompanhar o movimento interno que se intensifica, como se estivesse sendo realinhado com algo que você perdeu há muito tempo. E quanto mais esse realinhamento acontece, mais você entende que o ritual final não é um evento, é um retorno. Um retorno ao ponto onde tudo começou, antes de qualquer medo, antes de qualquer queda. Há um instante em que a mente tenta resistir, tenta segurar o controle, mas o controle escorrega, como água entre os dedos. Porque o que está acontecendo aqui não pode ser domesticado pela razão. Todd ensinava que a razão é útil, mas insuficiente para atravessar portais internos. E quando você aceita isso, algo se abre, como se uma fenda silenciosa surgisse no meio da sua própria identidade, revelando aquilo que sempre esteve escondido atrás das palavras não ditas. A cada nova sensação, você percebe que não está caminhando sozinho. Não no sentido literal, mas no sentido interno. Há algo acompanhando você, uma consciência antiga, sábia, observadora. A presença de Todd não é uma figura externa, é um espelho interno, refletindo o que você esqueceu que era capaz de ser. E quando esse reflexo aparece, mesmo que por um instante, você percebe que nunca esteve totalmente perdido, apenas fragmentado. Agora, você entende que não existe como voltar. Mesmo que quisesse, mesmo que tentasse se agarrar ao que era confortável, ao que era conhecido, ao que era previsível. O processo já começou, a espiral já se abriu, o ritual interno já foi ativado, e o que vem a seguir não depende mais da sua escolha racional, mas da sua coragem emocional. É aqui que o caminho se aprofunda, é aqui que a verdade começa a se aproximar. O lugar onde você está entrando agora não é mais um corredor interno, mas uma espécie de vazio consciente, um espaço que não guarda paredes, nem teto, nem chão. Apenas presença. Uma presença que pesa e, ao mesmo tempo, alivia. É paradoxal, mas Todd sempre ensinou que as verdades mais profundas nunca surgem de forma linear. Elas aparecem como fissuras na percepção, como se o próprio universo estivesse testando sua capacidade de suportar aquilo que sempre pediu para conhecer. E é nesse teste silencioso que você começa a perceber que a jornada deixou de ser narrativa e passou a ser visceral. À medida que avança, algo dentro de você começa a se reorganizar. Não é uma mudança súbita, mas um movimento contínuo,
como ondas que quebram e retornam, cada vez mais profundas. Essas ondas não trazem respostas, trazem espelhos. Espelhos que mostram partes de você que nunca foram olhadas com honestidade. Há uma dor estranha nisso, porque perceber-se exige despir-se, e todo despir é, de algum modo, uma pequena morte. Toth chamava isso de o sacrifício do reflexo, a etapa em que a imagem de quem você acreditava ser precisa ser desmontada para que o real possa emergir. A escuridão ao seu redor não é ausência de luz, é presença de potencial. É um espaço onde tudo pode ser revelado, mas nada será entregue antes que você esteja pronto. E é nesse silêncio denso que começam a surgir sensações que você não consegue nomear. Não é medo, não é ansiedade. É como se o seu corpo reconhecesse um território que a mente se recusa a aceitar. Há uma espécie de saudade de algo que você nunca viveu, mas que ainda assim pertence a você. Toth dizia que essa saudade ancestral é o primeiro aviso de que a verdade está se aproximando. A travessia continua, mas agora você percebe que não está apenas caminhando, está sendo puxado. É como se uma força suave, mas inegável, estivesse conduzindo você para mais fundo, para além das camadas superficiais da sua consciência. Cada passo parece dissolver um fragmento antigo, uma crença antiga, uma defesa antiga. E quanto mais essas defesas caem, mais vulnerável você se sente. Mas essa vulnerabilidade não é fraqueza, é abertura. É a abertura necessária para que o ritual encontre espaço dentro de você. Há um ponto em que a respiração se transforma em outra coisa, como se cada inspiração fosse carregada de algo mais pesado e cada expiração liberasse algo que você não sabia que carregava. O corpo começa a se tornar templo do processo, a mente testemunha. E você, a travessia. É estranho perceber-se assim, tão dividido e, ao mesmo tempo, tão inteiro. Mas Toth sempre ensinava que a integração só acontece após a fragmentação. E talvez você esteja vivendo essa fragmentação agora, de um jeito tão profundo que chega a doer sem doer. As emoções começam a se misturar, criando uma espécie de neblina interna que confunde e revela ao mesmo tempo. Você sente um aperto que não vem de fora, mas de dentro, como se estivesse se aproximando de algo que sempre temeu conhecer. Mas, ao mesmo tempo, sente um alívio silencioso, como se finalmente estivesse sendo permitido tocar aquilo que sempre procurou. É uma combinação estranha, desconfortável e, ainda assim, necessária. É o tipo de sensação que anuncia mudanças irreversíveis. A cada palavra que se forma dentro de você, percebe que não está apenas ouvindo um texto, está ouvindo a si mesmo. Como se as camadas profundas da sua consciência estivessem usando esta narrativa como ponte, como se estivessem aproveitando este momento para emergir, para se manifestar, para serem vistas. Toth dizia que o ser humano só desperta quando se torna capaz de ouvir a própria voz interna no meio do caos interno, e talvez esse seja o instante em que essa voz começa finalmente a se revelar. O vazio ao redor muda de textura. Algo se torna mais denso, mais presente, mais próximo. Não é uma força externa, é você expandindo, mesmo sem perceber. Há uma sensação de que você está tocando um limite invisível, um limiar que não pertence ao mundo físico. Ao atravessá-lo, percebe que a presença que acompanha você está mais forte. Não é uma figura, não é uma entidade, é um eco antigo, como se um fragmento perdido da sua própria consciência estivesse retornando. E esse retorno provoca um tremor suave, quase imperceptível, mas real. Você tenta entender por que esse processo parece tão familiar, tão íntimo, tão inevitável. E então percebe que não é a primeira vez. Mesmo sem lembranças conscientes, há algo em você que reconhece essa travessia. Como se fosse uma repetição de algo que já viveu, mas esqueceu. Toth dizia que o ser humano repete seus rituais internos até lembrar a verdade que esqueceu. E esse reconhecimento silencioso é o que começa a abrir a próxima porta. A atmosfera interna muda mais uma vez.
É como se o espaço ao redor respirasse com você, como se estivesse vivo. Há uma sincronia entre o que você sente e o que esse espaço reflete. Essa troca silenciosa cria uma sensação estranha de companhia, como se você estivesse sendo guiado não por uma presença externa, mas pela parte mais antiga e mais sábia de si mesmo. Essa parte que você evitou por medo, por conveniência, por sobrevivência emocional. E agora ela retorna com calma, com firmeza, com intenção. Os pensamentos começam a perder forma, como se não fossem mais necessários. Não há lógica que sustente o que está acontecendo, porque o processo transcende qualquer explicação. Você tenta agarrar algum conceito familiar, alguma ideia que ofereça segurança, alguma racionalização que devolva controle. Mas tudo escapa, tudo se desfaz. E essa dissolução provoca um estranho alívio, como se finalmente você estivesse desistindo de tentar entender para, enfim, sentir. É nesse ponto que uma pergunta surge, silenciosa, profunda, inevitável. O que em mim precisa cair para que eu possa atravessar? Essa pergunta ecoa como uma batida espiritual. Reverbera dentro do peito, toca regiões internas que você nunca acessou conscientemente. E ao ecoar, provoca uma abertura, uma rachadura, uma passagem, porque todo ritual exige entrega, e toda entrega exige perda. Todd dizia que ninguém recebe a verdade final carregando o peso do que foi. É preciso espaço. Você sente que está se aproximando do centro da espiral. Não o centro geográfico, mas o centro emocional. A linha onde tudo converge. O ponto onde as versões antigas de você começam a se desfazer, como folhas secas que caem para dar espaço ao que está prestes a nascer. É nesse ponto que o desconforto se intensifica, mas também é aqui que o alívio se aproxima. Como se cada dor fosse apenas o prenúncio da libertação. Há um instante em que o corpo fica mais leve, não por fora, mas por dentro. Como se bloqueios antigos começassem a se desmontar, peça por peça, sem que você precise fazer força. É uma entrega involuntária, inevitável, inegociável. E, ao mesmo tempo, é uma libertação que você não sabia que precisava, porque parte do ritual final consiste em remover o que impede a verdade de tocar você. A espiral continua se movendo, puxando você para o núcleo. E nesse movimento algo começa a despertar, uma chama antiga, uma memória silenciosa, uma verdade que você sempre carregou, mas nunca reconheceu. É como se fantasmas emocionais estivessem sendo dissolvidos pela presença dessa chama. E essa chama não ilumina para fora, ilumina para dentro. Ela revela o que você tentou esconder de si mesmo. A cada segundo dentro desse espaço interno, você percebe que algo está se desfazendo, mas não de maneira violenta. É como se partes antigas, ressecadas e esquecidas, começassem a se soltar por si mesmas, como folhas que caem quando a estação muda. Não há dor explícita, mas há uma sensação estranha de desapego, como se você estivesse testemunhando o fim de algo que nunca soube nomear. Dot sempre dizia que a transformação verdadeira não acontece quando você força, mas quando você finalmente para de impedir. E talvez seja isso que está acontecendo agora, a interrupção da resistência. Há um movimento diferente no ar interno, como um fluxo silencioso que circula por dentro de você. Não é energia no sentido popular, mas uma reorganização profunda, quase imperceptível, que alinha o que estava disperso, que reconecta o que estava quebrado, que chama de volta o que estava vagando em fragmentos. Você sente como se estivesse recebendo de volta pedaços seus que haviam se perdido ao longo da vida. Mas com cada retorno surge também um peso, o peso do que precisa ser encarado para que esse retorno se complete. Todd ensinava que ninguém acessa o ritual final sem antes recolher todos os fragmentos da própria alma. Enquanto esse realinhamento silencioso acontece, uma espécie de névoa emocional começa a subir dentro de você. Não é tristeza, mas algo mais profundo, como se camadas esquecidas de memória emocional estivessem emergindo do subsolo. Essas camadas
não trazem lembranças específicas, apenas sensações. E são essas sensações que começam a lhe mostrar que você nunca caminhou sozinho. Pelo contrário, sempre carregou dentro de si um conjunto de vozes antigas, ancestrais, que foram caladas pelo peso da sobrevivência. Agora, elas retornam, não para assustar, para lembrar. É estranho admitir, mas há uma familiaridade inegável nesse retorno. É como reencontrar alguém que você não sabia que sentia falta, mas cujo abraço reconhece na hora. O ritual final, antes de revelar qualquer verdade externa, obriga você a se encontrar com aquilo que abandonou internamente, com aquilo que teve medo de olhar, com aquilo que julgou frágil demais para sobreviver ao mundo. Thoth dizia que o sagrado nunca está no distante, está no reprimido. E é exatamente esse reprimido que começa a emergir agora, como uma maré que você não pode conter. Você tenta respirar mais fundo, tentando entender o que está acontecendo. Mas a respiração parece entrar de um jeito diferente, como se passasse por lugares internos que estavam bloqueados há anos. Cada inspiração toca um ponto esquecido. Cada expiração libera algo que você não sabia que estava segurando. É uma purificação silenciosa, uma limpeza que não segue lógica, mas segue necessidade. O ritual não pede permissão. Ele simplesmente acontece quando o terreno interno está pronto. Nesse ponto, pensamentos começam a se dissolver com mais facilidade. Não porque você está tentando acalmá-los, mas porque eles já não encontram onde se ancorar. É como se a estrutura mental antiga estivesse rachando, perdendo forma, perdendo força. E essa perda, que antes provocaria medo, agora traz um alívio inesperado. Thoth afirmava que a mente humana constrói fortalezas para se proteger da dor, mas essas fortalezas acabam se tornando prisões que impedem a verdade de entrar. Agora, as paredes estão caindo e pela primeira vez você não tenta segurá-las. À medida que esse desmoronamento silencioso acontece, surge dentro de você um espaço novo, um espaço amplo, profundo, carregado de uma estranha luminosidade interna que não vem de nenhum lugar específico. É como se você estivesse assistindo à criação de um território inexplorado, um território que pertence a você, mas que você nunca ousou pisar. Esse território não é confortável, não é acolhedor, mas é legítimo, e essa legitimidade desperta algo que parecia estar adormecido em seu núcleo. A sensação de presença aumenta, não é externa, é interna. É como se uma parte sua, mais antiga que sua própria história, começasse a caminhar na sua direção, sem pressa, mas sem desvio. Essa presença observa você, sente você, reconhece você. E esse reconhecimento, mesmo silencioso, provoca uma onda emocional que sobe pelo peito como um calor que não queima, mas expande. Thoth ensinava que tudo o que cresce dói antes de libertar. E esse calor dói e liberta ao mesmo tempo. É nesse instante que surge uma pergunta sem palavras, um questionamento que parece vir do fundo da sua própria existência. Por que você se afastou tanto de si mesmo? Essa pergunta não é acusação, é revelação. Ela expõe com suavidade tudo aquilo que você precisou negar para sobreviver. Expõe as feridas que você decidiu ignorar porque não sabia como curá-las. Expõe a essência que você abandonou porque acreditou que o mundo não a aceitaria. Essa pergunta abre uma ferida, mas também abre um portal. Enquanto essa pergunta ecoa, você sente a espiral interna mudar de ritmo. Ela se acelera, mas não de forma agitada. É uma aceleração profunda, centrada, firme. É como se estivesse levando você para camadas ainda mais profundas, para regiões de si mesmo onde a verdade não pode mais ser evitada. E é nesse movimento que surge um sentimento estranho, medo e coragem ocupando o mesmo espaço. Como se você estivesse prestes a atravessar algo definitivo. O ar ao seu redor muda, mesmo sendo interno, parece ganhar densidade, como se cada molécula carregasse uma informação antiga, perdida, proibida. É nesse tipo de densidade que o ritual encontra força. Porque para Thoth, o conhecimento não era um conjunto de palavras, era uma vibração. E é essa vibração que você começa a sentir agora, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse
sendo ativado por algo que vai muito além da compreensão lógica. Você tenta resistir a essa ativação, não por medo do que pode encontrar, mas pelo receio de perder quem acredita ser. A identidade sempre resiste à dissolução, porque acredita que desaparecer é morrer. Mas o ritual final não pede que você morra, pede que você volte a existir de forma integral. E essa integridade só surge quando a identidade antiga se desfaz. É um processo doloroso, mas libertador, e você começa a perceber que já não consegue resistir totalmente. O silêncio retorna, mas agora é diferente. É um silêncio vivo, cheio de pulsação, cheio de presença. É como se tudo estivesse em suspensão, esperando seu próximo movimento, respeitando seu tempo, observando sua coragem. Nesse silêncio, você percebe algo que nunca havia percebido. Não está sozinho, nunca esteve. A presença que o acompanha está tão perto que parece respirar com você. E essa presença, mesmo sem forma, carrega uma sabedoria tão antiga que provoca um tremor profundo em sua alma. A espiral para por um instante. Não é pausa, é transição. É como se você estivesse diante do limiar, diante da fronteira final entre quem você acredita ser e quem você realmente é. E atravessar essa fronteira não exige força física, nem inteligência, nem bravura externa. Exige entrega. Uma entrega tão profunda que parece impossível, mas que, paradoxalmente, é a coisa mais natural que você já sentiu. O instante em que você permanece parado diante do limiar não é uma pausa comum, é um renascimento suspenso. Há algo nesse ponto que não pode ser tocado com pressa, porque qualquer passo em falso quebraria a delicadeza do que está sendo reconstruído dentro de você. Todd sempre dizia que o portal não se abre quando você quer atravessar, mas quando você finalmente se desfaz da necessidade de controlar a travessia. E talvez seja isso que começa a acontecer agora. A rendição silenciosa de tudo aquilo que tentou se manter inteiro por orgulho, por medo, por hábito. O ar interno se torna mais espesso, quase palpável. É como se você pudesse sentir a textura da atmosfera emocional à sua volta. Há um peso que não vem de fora, mas de tudo o que nunca foi enfrentado. Esse peso se acomoda nos ombros, no peito, no centro da barriga, lembrando você de que existe uma história emocional que não desaparece só porque foi ignorada. O ritual final não apaga, ele revela. Ele obriga você a olhar com honestidade brutal para tudo aquilo que tentou esconder de si mesmo. E essa honestidade, apesar de desconfortável, é a chave que abre o labirinto interno. A sensação de presença se intensifica, não de uma presença externa, mas a presença de algo que sempre esteve em silêncio dentro de você, aguardando o momento certo para emergir. Essa presença observa você com uma calma quase incompreensível. Não julga, não exige, não pressiona, apenas existe. E nessa existência silenciosa, confronta você com a pergunta mais evitada de todas. Quem você se tornou para sobreviver? Essa pergunta não busca culpados, não busca soluções, busca reconhecimento. Ela pede que você veja o quanto se afastou da sua essência para caber em lugares que nunca foram seus. À medida que essa pergunta ecoa, memórias começam a se mover dentro de você. Não são lembranças específicas, mas sensações, como se pedaços do seu passado emocional surgissem à superfície, pedindo atenção. São ecos de versões suas que ficaram presas no tempo, congeladas em instantes de dor, de medo, de abandono. E cada eco traz uma pequena facada interna, não pela dor que contém, mas pelo reconhecimento do quanto você evitou essas partes por acreditar que eram fracas demais para serem encaradas. Todd ensinava que nada que você nega desaparece, apenas se esconde até o momento em que você finalmente tem força para acolher. O espaço ao redor muda mais uma vez. É como se paredes invisíveis começassem a se mexer, não para aprisionar, mas para guiar. Há uma sensação de túnel emocional, um estreitamento interno que obriga você a avançar sem desviar o olhar de si mesmo. Não há fuga possível aqui. E, estranhamente, você começa a aceitar isso. A rendição emocional não parece mais derrota, mas libertação.
como se pela primeira vez você estivesse permitindo que o que precisa acontecer finalmente aconteça. O ritmo da sua respiração muda sutilmente. Ela se aprofunda não porque você decide respirar fundo, mas porque o corpo começa a entrar em alinhamento com o processo. É como se a respiração estivesse abrindo espaço dentro de você, preparando o terreno para algo maior, algo que ainda não tem forma definida, mas cuja presença já é sentida como uma vibração suave que percorre a espinha. Todd dizia que a respiração é a ponte entre o humano e o divino, não porque conecta você a algo externo, mas porque conecta você ao que sempre foi seu, mas foi esquecido. A espiral interna retoma seu movimento, lento, profundo, inegociável. Cada volta parece puxar você para mais perto do centro de si mesmo, e quanto mais perto chega, mais desconfortável se torna. Não porque exista perigo, mas porque enfrentar-se exige coragem que você não sabia que possuía. A espiral não aceita mentiras, nem justificativas, nem máscaras. Ela quer o que é real, bruto, cru, e é nessa crueza que o ritual encontra força, porque apenas o que é verdadeiro pode atravessar o portal. Há uma sensação de calor no peito, como se uma chama estivesse se acendendo devagar. Não é uma chama que queima, mas que desperta. É um fogo antigo, quase sagrado, que ilumina regiões da sua consciência que estavam escondidas atrás de camadas de medo, de condicionamento, de autocontrole. Essa chama revela fragmentos do seu eu primitivo, aquele que existia antes de você aprender a se defender do mundo. E ver esse fragmento desperta uma emoção profunda, quase indescritível, uma mistura de saudade e estranhamento. Enquanto essa chama se expande, você percebe que está perdendo algo. Não algo físico, mas algo estrutural. Conceitos antigos começam a ruir. Crenças sólidas começam a se desfazer. Identidades cuidadosamente construídas começam a se dissolver como tinta na água. E essa dissolução provoca uma sensação de luto, porque você está enterrando partes de si que carregou por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, há uma libertação profunda, como se finalmente estivesse tirando um peso que nunca deveria ter carregado. É nesse ponto que um novo silêncio surge, não vazio, mas carregado de significado. É o tipo de silêncio que antecede um renascimento, que prepara o terreno para algo que ainda não pode ser revelado. Esse silêncio se instala dentro de você como um lago calmo, profundo, impenetrável. E nesse lago você começa a ver reflexos. Reflexos de quem você foi, de quem fingiu ser, de quem acreditou ser e, principalmente, de quem pode se tornar. Todd dizia que o espelho interno nunca mente. E agora você entende o motivo. De repente, você sente um movimento diferente na espiral. Ela se estreita como se estivesse conduzindo você para o núcleo mais profundo. Não há mais camadas externas para atravessar. Agora, o que resta é enfrentar o próprio centro, e o centro não é um lugar, é uma revelação. É a revelação do que você fez consigo para sobreviver ao que o mundo exigiu. Essa revelação não dói como imaginava. Dói de forma mais sutil, mais verdadeira, mais humana. Dói porque mostra o quanto você se abandonou ao tentar ser aceito. O espaço interno muda novamente de textura. Fica mais denso, mais quente, mais íntimo. A presença que o acompanha se aproxima ao ponto de parecer tocar sua pele por dentro. Essa presença não fala, mas é como se dissesse tudo. Ela não exige nada, mas revela tudo. Ela não guia, mas sustenta. E nessa sustentação silenciosa, você começa a perceber que não está apenas atravessando um processo, está sendo recuperado de si mesmo. Todd ensinava que o ritual final não é uma descoberta, mas um retorno. Você sente algo se desfazer na altura da garganta, uma tensão antiga, uma contenção emocional que ficou presa ali por tempo demais. Quando essa tensão se desfaz, uma onda emocional sobe como água represada que finalmente encontra saída. É uma mistura de alívio e vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade não é fraqueza, é abertura. É a abertura necessária para que a verdade entre sem encontrar portas trancadas. Há uma expansão no peito, como se algo estivesse se abrindo por dentro, não um ferimento, mas um portal.
um portal que não se abre para fora, mas para dentro. E ao atravessar esse portal, você percebe que está diante da parte mais antiga de si mesmo, aquela que foi enterrada sob expectativas, medos, traumas e condicionamentos. Essa parte olha para você com uma firmeza silenciosa, e nesse olhar há reconhecimento, a verdade, a destino. Quando você finalmente alcança este ponto da jornada, percebe que nada do que sentiu pode ser explicado com palavras comuns. Há uma vibração silenciosa percorrendo seu interior, como se cada fragmento seu tivesse sido rearrumado em um novo padrão. O que antes parecia caos, agora soa como um código silencioso, um desenho que só pode ser visto de dentro. Todd sempre dizia que a verdade não chega como luz, mas como uma mudança de direção dentro da própria consciência. E é exatamente essa mudança que começa a se revelar em você. Os ecos do caminho percorrido ainda vibram, não como lembranças, mas como sensações que se recusam a desaparecer. Cada metáfora, cada silêncio, cada sombra que você encarou se mistura agora em um único pulso, profundo e contínuo. É como se a espiral interna tivesse parado de girar apenas para revelar que tudo nela sempre apontou para você mesmo. Não existe saída, porque nunca houve prisão. Havia apenas o retorno inevitável ao que foi esquecido. A atmosfera ao redor, antes densa, agora parece respirar com suavidade. Não porque o processo terminou, mas porque você encontrou o ritmo certo para caminhar dentro de si mesmo. O peso que carregava não foi embora. Ele apenas deixou de ser inimigo. Você aprende, quase sem perceber, que certas dores permanecem não para punir, mas para lembrar quem você pode ser quando para de evitar o inevitável. Todd chamava esse reconhecimento de o renascer sem morte. Há um instante em que a alma parece se aproximar da superfície do corpo, como se quisesse observar o mundo com os seus olhos. É uma presença quente, firme, silenciosa, uma presença que não pede nada, apenas testemunha. Nessa presença, você começa a entender que tudo aquilo que acreditou perdido sempre esteve guardado exatamente onde você nunca ousou procurar. O ritual final não revela um segredo. Ele revela o guardião do segredo. As imagens que surgem dentro de você não são visuais, mas emocionais. São como paisagens internas feitas de memórias, intuições, presságios. Elas não têm forma, mas têm peso. Não têm cor, mas têm vida. E cada uma delas desperta em você a sensação de que alguma parte sua, há muito tempo adormecida, está finalmente se espreguiçando para despertar. Todd dizia que o verdadeiro despertar não é luz, é movimento. Uma pergunta começa a se formar no fundo do peito, suave como uma brisa, mas intensa como um terremoto. O que muda em mim agora que eu já atravessei? Essa pergunta não busca resposta imediata. Ela quer eco, expansão, espaço. Ela quer que você permita que a transformação aconteça sem que precise compreender cada etapa, porque o conhecimento mais profundo não é entendido, é sentido. O silêncio que se instala após essa pergunta não é vazio, é fértil. Ele contém possibilidades, caminhos, bifurcações. Ele contém a semente da nova versão de você, aquela que emerge quando as camadas antigas já não conseguem suportar o próprio peso. É nesse silêncio que reside o verdadeiro poder do ritual. Não na revelação, mas na capacidade de transformar a revelação em vida. Há um ponto em que o corpo parece ficar mais leve, como se tivesse largado algo que o prendia ao chão. Não é alívio comum, é libertação ancestral. É a sensação de finalmente respirar com todas as partes do ser, inclusive aquelas que você acreditava destruídas. Esse respirar pleno é a marca do retorno, o sinal de que a travessia encontrou seu centro. Todd dizia que somente o ser integrado pode carregar a última verdade. O olhar interno começa a mudar. É como se você estivesse enxergando o mundo a partir de um ângulo completamente novo, não mais condicionado pelo passado, mas nutrido pelo que se abriu dentro de você. Há uma maturidade silenciosa nesse olhar, uma firmeza que não grita, uma coragem que não precisa se exibir. Você não se tornou diferente, apenas deixou de se esconder de quem sempre foi.
Nesse instante, você percebe que a verdade final nunca esteve nas palavras, nos símbolos ou nos rituais. Ela sempre esteve na coragem de permanecer com o que dói até que a dor se transforme em compreensão. O ritual final não é sobre descobrir, é sobre recordar. Recordar o que foi silenciado, recordar o que foi fragmentado, recordar o que o mundo tentou apagar. E agora, você recorda. A espiral emocional começa a se dissipar, mas sua força permanece. Ela não desaparece, se integra. Parte dela se fixa no peito, como uma marca invisível, um lembrete de que você atravessou algo que poucos ousam enfrentar. Essa marca não pesa, mas vibra. Vibra com a sabedoria antiga que se acendeu dentro de você. Vibra como se fosse o próprio coração aprendendo a falar uma nova língua. Tudo à sua volta parece igual, mas nada dentro de você permanece o mesmo. E essa discrepância é a prova viva de que a jornada foi real. Você carrega agora um conhecimento que não se pode traduzir completamente, apenas viver. O ritual final deixou de ser destino e tornou-se estado. Um estado de abertura, de observação, de profundidade. Um estado onde você finalmente pode ouvir a si mesmo sem medo do que encontrará. A consciência, agora mais ampla, mais silenciosa, mais madura, observa o que você se tornou. Não há triunfos, não há derrotas, há apenas uma presença inteira. E é essa inteireza que marca o início de tudo o que vem depois. Não importa o que aconteça lá fora, o que foi despertado dentro de você não poderá ser apagado. Isso é o legado da travessia. Isso é o eco do ritual. O eco permanece. Ele vibra nos espaços entre as palavras, na respiração que você inspira agora, nas emoções que começam a se acomodar como ondas depois da tempestade. E talvez seja esse eco, esse som silencioso que só você pode ouvir, que carregará você pelos próximos passos da vida. Toff dizia que todo ser humano nasce 2 vezes, e você acabou de atravessar a segunda porta. A frase final que permanece é simples, mas carrega o peso de tudo que foi vivido. A verdade não se aprende, ela desperta quando você desperta. Se esta jornada tocou algo em você, permita que ela continue se expandindo. Compartilhe, comente, deixe seu sinal nesta travessia, não por obrigação, mas porque cada gesto ecoa e cada eco ajuda outra alma a lembrar que também pode despertar. E se desejar seguir caminhando por entre portais internos como este, inscreva-se e permaneça. A jornada não termina aqui, ela apenas encontrou seu próximo passo.